Show. Vamos dar ali, eu vou aceitando a galera que vai entrando aqui. Paulão, tamo junto. Obrigado por estar aí de novo. Usa o tempo como você quiser. Se quiser abrir para pergunta durante, depois, você que manda. Beleza? Beleza. Bora lá, então. E aí, galera? Todo mundo bem? Bom, eu tô sempre aí, meio escondido, mas tô sempre aí. Esse horário da reunião é o horário que eu tô pegando meu pé na escola, então, geralmente eu tô no carro aí, quem fica acompanhando a câmera, geralmente estou acompanhando do carro. E aí hoje pedi um arrego aí para vai pro voo pegarem na escola pra gente estar junto aí, trocando uma ideia. Eu sou treinador de level 3 desde 2018, então já passei uma vez aí pela renovação. Renatão tá aí. Dani já renovou o teu já uma vez, né? Já passou também. Agora ficou mais fácil, né? Menos CEUs, ficou um pouquinho mais acessível. Então, beleza. Galera, então é o seguinte. A gente vai falar sobre um artigo hoje, que está no material do Level 3, tá? Que é o Human Power Output. Então, já vou abrir a apresentação aqui. Esse foi um artigo que, quando eu estudei... Deixa eu só ligar aqui a apresentação. Compartilhar. Beleza. Vocês estão vendo a tela aí, né? Beleza. Então, esse foi um artigo que, quando eu estava estudando para o Level 3, ele abriu a minha cabeça e mudou um pouquinho a forma com que eu apresentava, ou apresento até hoje, o briefing para os meus alunos. Então, para mim, ele exemplifica muito bem a importância do scaling, né? Por que a gente escalona os treinos, né? Por que fazer o treino com carga X ao invés de carga Y vai me dar mais resultados ou vai me trazer mais segurança, eficácia e eficiência no meu treino. Então, esse artigo ajuda muito a entender algumas coisas importantes para esse assunto do scaling. Tá? Então, o legal de a gente ver é que ele é um artigo de 2008, então é um artigo já bem antigo, né? E mesmo assim, tem muita coisa que ele especula ali, que a gente ainda está abrindo, né, a caixa preta do CrossFit, a cada ano com cada vez mais pesquisas sendo feitas aí. O CrossFit, em termos de pesquisa, ainda é muito novo, né? Tá surgindo cada vez mais coisa, mas por muitos anos a gente ia mais no estamos vendo resultado, né? Sem saber exatamente o porquê aquelas adaptações aconteciam. Então tem muita coisa que a gente ainda está descobrindo, né? Do porquê que o CrossFit funciona tão bem e dá tanto resultado. O autor é o Tony Leyland, ele tem um monte de artigo lá no CrossFit Journal, principalmente, né, mais antigos ali, 2008, 2009, 2010. Ele escreveu vários artigos já para CrossFit. E o que o autor quer responder? O que acontece quando a gente mistura treinamento de força, né, com aeróbio? Aquela frase, uma das frases, né, o Glassman tem muitas frases famosas aí, principalmente no meio, mas traduzindo ali, né, se esforce para tentar minimizar a diferença entre o treinamento de cardio e o treinamento de força. Então, tentem tentar misturar as valências, essas duas valências, esses dois tipos de treino, o máximo possível para conseguir mais resultado. Né? E aí, aquela caixa preta ali que eu comentei, que até hoje muita coisa a gente está descobrindo, ou a gente ainda não sabe, né, exatamente o porquê funciona tão bem em termos, né, de adaptação ali de treino. Então ali a gente tem dois exemplos bem extremos, né, do espectro ali. Um treino de 7 de 1 deadlifts ou 10 quilômetros de corrida.
Então, um está lá no extremo do treinamento aeróbio para nós, né? E o outro no extremo do treinamento de força. Então, encontrar ali uma carga máxima de deadlift. Aí a gente começa, vamos começar falando de potência, né? Potência média humana, que é o título do artigo. Então, a gente tem aqui duas tabelas, tá? Que exemplificam aí algumas coisas. A primeira tabela, a gente tem ali, na primeira coluna, né, a potência metabólica, a segunda coluna, potência mecânica, o sistema predominante energético predominante, o tempo para exaustão e um exemplo daquela atividade. Então, a gente tem ali, por exemplo, na primeira linha, 6.000 watts de potência metabólica. Essa diferença, essa perda, galera, é fisiologia e termodinâmica, tá? A gente, conversão de energia, a nossa eficiência de conversão de energia metabólica para mecânica é em torno de 23%. Então, 6.000 watts que a gente consegue gerar de energia metabólica viram 1.380 watts de energia mecânica, né? Essa eficiência aí que a gente tem, isso é do ser humano, tá? Então, nesse sistema, nessa potência, isso aí é para o estudo foi um homem saudável, tá, galera? Não é atleta de elite, é um ser humano saudável. Então, aí nessa primeira linha, ele está no sistema fosfagênico, né, o ATP-CT, é um esforço máximo muito curto, né, então ele dá um tempo de exaustão ali de 1 segundo, e o exemplo são levantamentos de peso, né, o snatch, clean and jerk, ou um teste de salto, né, ou um tiro muito rápido, muito curto de corrida, e aí a gente teria o sistema fosfagênico, um sistema anaeróbio. Depois a gente vai ali para 4.000 watts que viram 920, né? Vamos falar ali da mecânica, que é o aplicado mesmo. Então, 920 já é menos potência, né? O sistema glicolítico que entra aí, que é onde a gente vai passar a maior parte dos treinos de CrossFit. 14 segundos para a exaustão. Um exemplo, 100 metros de sprint. Depois a gente vai para o oxidativo, né? Dois exemplos ali, um pouco menos longo e um pouco mais longo. Então, 460 watts, que a gente consegue manter aí por média 6 minutos, que é um teste, por exemplo, de 2 km de remo. E aí a gente entra nos super longos, né? 230 watts, tempo para manter 2 horas, mantendo, e aí um teste, aí uma prova de 40 milhas de bike. Importante a gente saber que a elite consegue manter isso por esforços muito maiores, né? Então, por exemplo, um levantador de peso, um pesista aí de weightlifting, ele consegue realizar até 6.000 ali de watts, mas na potência mecânica. Então, os campeões mundiais conseguem expressar muito mais potência nesse sentido aí. E o outro extremo é, por exemplo, o Lance Armstrong, né, o ciclista, ele conseguia manter 500 watts, veja ali, se a gente for pensar no 460 watts, que está na terceira linha, um ser humano normal consegue manter por 6 minutos. O Lance Armstrong conseguia fazer subidas a 500 watts por 20 minutos. Então, ele conseguia sustentar essa potência por muito mais tempo, tá? Porque ele era especialista nessa parte. Tá? Na segunda tabela ali, ele tem uma porcentagem do seu 100%, né, do seu máximo, também com exemplos ali de exercícios, e do lado com a contribuição principal dos sistemas aeróbicos. É importante lembrar que é principal porque a todo momento a gente está usando os três, tá? Só que com maior contribuição ou menor contribuição, dependendo da potência máxima, da quantidade da porcentagem da potência máxima que você está usando naquele exercício, tá? Então, ali para cima, exercícios de maior potência, então menos duração, a gente tem mais contribuição do sistema fosfagênico. E aí a gente vai descendo em direção ao sistema aeróbico. Beleza?
Então, essa frase aí, famosa também, né? A frase que o desafio da galera é decorar, né? Saber falar ela sem gaguejar. Variável independente mais frequentemente associada à maximização da taxa de retorno das adaptações favoráveis ao exercício. Resumindo, potência é igual a intensidade, intensidade igual a resultado, né? Que é o que a gente busca aí no CrossFit. Então, tentar se aproximar mais da intensidade, que é isso que vai gerar, da potência alta, que isso vai gerar intensidade e vai gerar resultados, tá? A potência é uma unidade, então é mensurável. Então, a fórmula de potência é trabalho por tempo, e a gente consegue quantificar tudo isso, né? O tempo, você sabe, se foi um AMRAP, ele é fixo, se for um for time, é o seu resultado. E o trabalho a gente também consegue calcular, né? Força vezes distância, sabendo que a força, a gente tem ali massa vezes aceleração, que é a aceleração da gravidade, então é uma constante. Em relação a esse cálculo, o Dani fez um post, faz um tempinho já, né, Dani? O Dani gastou, imagino que um bom tempo ali, fazendo a conta, calculando essa fórmula para o Fran e para o Murphy. Né? Isso é legal para a gente quebrar a galera que não entende muito ou que busca, né, o volume ali. E na conta, ele fez essa conta da potência total do treino, e o Fran gerou muito mais intensidade, né, ou potência que vira intensidade, que vira resultado, do que o Murphy. Né? Mesmo o Murphy sendo um treino de 40, 50, 60 minutos, e o Fran sendo um treino de 4, 5 minutos. Então, em 5 minutos, conseguiu gerar muito mais potência, consequentemente resultados, do que a realização ali do Murphy. Né? Então, a gente tem, aí eu coloquei aqui 3 exemplos, né, de Metcons aí, benchmarks. Então, 30 clean and jerks, for time, brace. Olinda, né, de 10-1, deadlift, bench press, clean. Ou um Cindy, né, 20 minutos AMRAP, de 5 pull-ups, 10 push-ups, 15 air squats. Então, o que esses treinos estão buscando? Qual é o objetivo desses treinos? São treinos de força? São treinos de cardio? De endurance? De potência? É misturado? Vale a pena misturar? Tem benefícios de misturar? Tudo isso são questões que o artigo tenta responder. Muitas dessas respostas, hoje em dia, a gente já conseguiu já encontrar, e algumas a gente ainda está buscando. Aí, para responder essas perguntas, o autor ele entra em alguns pontos. Primeiro, o tipo de fibras. Depois a gente vai falar sobre circulação, tá? Vias energéticas e circulação. Então, tipos de fibra. A gente tem 3 tipos de fibra muscular, né? Tipo 2B ou 2X, né? Dependendo de onde você vai ler. São fibras que geram muita potência, mas elas têm pouca resistência. Então, aquelas a gente chama de fibras rápidas, né? Onde você vai fazer, quando você for fazer um esforço muito grande, um RM de alguma coisa, um salto muito forte, essas são as fibras que vão ser recrutadas primeiro. Então, elas geram muita potência, mas elas fadigam muito rápido. Tipo 2A, um pouco menos de potência do que as fibras 2B, um pouco mais de resistência. Elas ainda são fibras predominantemente de força, potência, mas elas têm um pouquinho mais de resistência. E as fibras de tipo 1, que são as fibras lentas, né, ou as fibras vermelhas. As de cima, as fibras brancas, as tipo 1, fibras vermelhas, porque tem mais irrigação, então elas geram pouca potência, mas elas têm muito mais resistência, ela tem mais aporte de oxigênio, e elas conseguem, né, durar, entre aspas, contrair por mais tempo sem entrar em fadiga, sem entrar em falha. Tá? Essas fibras, elas são combinadas em unidades motoras. Então, a cada X fibras lá, eu tenho uma unidade motora. E aí eu tenho no músculo várias unidades motoras, né? Então, somando as unidades motoras, eu tenho lá o meu feixe muscular. Cada unidade motora dessa, então, cada conjunto de fibras, está ligada num neurônio motor. Então, quando eu quero contrair um músculo, uma fibra, o meu cérebro, meu sistema nervoso central manda
um sinal para o neurônio motor que liga aquela unidade motora. Dentro de cada unidade motora, eu só posso ter um tipo de fibra. Então, eu não tenho uma unidade motora que dentro dela tem tipo 2 e tipo 1. Então, ou vai ter fibras rápidas ou vai ter fibras lentas naquela unidade motora. Tá? Dentro do seu músculo geral, você pode ter vários tipos de fibra ali em proporções diferentes. Isso, na maior parte, é genético. Hoje em dia, a gente já tem que você consegue fazer algumas mudanças ali de mudar um tipo de fibra para lá ou para cá com treinamento. Mas, em geral, a grosso modo, é genético, né? Dentro desses tipos de fibra, essas unidades motoras, a gente vai ter diferentes graus de excitação. O que significa isso? Vamos imaginar que para você contrair esse sinal do cérebro para o neurônio motor, é um choque. Tá? Vamos imaginar que é um choque. Manda um impulso elétrico lá e vai dar um choque no neurônio motor e ele vai ligar. As fibras tipo 1, as fibras lentas, elas têm um limiar de excitação bem baixo. Então, com um choquinho bem pequeno, ela já vai ligar. Tá? Então, vamos supor que você vai começar a caminhar ou fazer um trote bem leve. Você não vai precisar de toda a sua musculatura trabalhando para realizar aquele exercício, porque é uma intensidade, né, uma potência lá naquela tabela da porcentagem de potência, você vai estar lá embaixo. Lá embaixo, se vocês lembrarem da tabela, lá 10% era caminhar, né, ou trote leve, alguma coisa, uma atividade bem leve que você não vai demandar muito esforço. Então, o cérebro vai ligar o botãozinho, vamos imaginar que vai girar o botão do choquinho, bem pouquinho, e já vai ser suficiente para ligar ali as unidades motoras, ativar algumas fibras que vão te permitir andar, caminhar, sem cansar. Conforme você vai aumentando essa intensidade, vamos supor que você vai começar a trotar, do trote você vai partir para uma corrida leve e vai indo. Então, conforme você vai aumentando essa intensidade, primeiro, mais fibras tipo 1 vão ser recrutadas. Então, vamos supor que eu tenho 100 unidades motoras lá de tipo 1. O corpo começou ligando 10. Você foi aumentando o esforço, ele vai ligando mais, até ele ligar todas as fibras de tipo 1, com aquele choque. Quando acabou, esse choque vai ter que aumentar, porque eu preciso de mais fibras, só que já acabou, já está tudo ligado, tipo 1. Então, eu preciso de mais força ali para trabalhar. Vai aumentar o choque e vai começar a ligar as fibras tipo 2A. E assim, vai ligar todas as fibras tipo 2A para depois ligar as fibras do tipo 2B. Vão ser as últimas que vão ser ligadas, porque o limiar de excitação delas é muito alto. Preciso de um choque bem forte lá em cima para ligar elas. Tá? O que isso significa? Como que isso se aplica, né, para nós? Vamos imaginar eu acho que isso vai voltar lá na frente, galera. Me perdi aqui nos slides, mas a gente vai falar sobre isso lá depois. Então, é importante saber isso, que as fibras têm diferentes graus de excitação e a gente vai recrutando elas gradativamente, tá? Agora, em termos de circulação, tá? Treinamento aeróbio, né, exclusivamente aeróbio. Os benefícios, eles são aumento na densidade capilar, então a gente aumenta a quantidade de vasos ali que vão irrigar o músculo, tamanho e quantidade de mitocôndrias e o aumento das enzimas oxidativas. Isso vai te dar os benefícios do treinamento aeróbico, tá? Que vai te ajudar a trabalhar por mais tempo, se recuperar mais rápido. Treinamento de força vai na direção de aumento na seção transversa do músculo, né? Então, aumento na espessura ali, se a gente cortar transversal o músculo. E se a gente imaginar que o treinamento de força exclusivamente, né, sem o treinamento aeróbico, eu tenho lá tantos capilares de sangue no meu músculo. Só que eu aumentei esse músculo sem aumentar o número de capilares. Então, eu gerei uma diluição capilar. Eu tenho menos irrigação, porque eu não trabalhei junto o treinamento aeróbico. Por isso, esse é um dos motivos, né, pelo qual, quando chega no seu box, aquele cara que veio de anos de musculação, que é super, né, hipertrofiado,
grande, aquele cara, no primeiro treino que ele fizer, que tem uma demanda cardiovascular um pouquinho maior, ele vai ser o primeiro a cansar, mesmo que seja um treino com carga, né? Então, eu sempre brinco, galera, agora vocês vão aprender a treinar cardio com peso, né? Então, apesar de ser um exercício, às vezes, tipo um Gracie, né? Ou um Linda, que é mais, puxando mais, né, pro aeróbio ali. Pô, você vai fazer supino, agachamento e terra. O cara da musculação fala, nossa, vou voar, né? É tudo que eu treinei minha vida inteira. Só que aí tem a mistura ali de você tentar fazer aquilo o mais rápido possível e o cara não conseguir se recuperar porque ele não tem o sistema ali cardiovascular desenvolvido também. Então, essa diluição capilar, né, gera essa dificuldade de você utilizar o oxigênio em esforços onde precise um pouco mais do sistema cardiovascular. E aí a gente tem a mistura, né, que é o que a gente tenta fazer no CrossFit, que são os metcons, né, condicionamento metabólico ali, onde a gente vai fazer rounds de alta intensidade utilizando grandes grupos musculares com intervalos curtos. Tá? Isso é uma definição que o autor dá ali no artigo. Tá? Aí a gente tem aqui, no CrossFit, a gente trabalha o quê? Tudo. Trabalha força, né, exemplos de treino. CrossFit Total, repetições, cargas máximas de levantamento de peso olímpico ou de base, treinamentos aeróbios, distâncias longas de corrida, remo, bike, movimentos calistênicos com alto volume, né, consistente, mantendo, por exemplo, um cindy, treinos intervalados, né, tiros de corrida, EMOMs, tabatas, tiros de remo, e aonde a gente tem o maior valor ali do CrossFit, né, onde a gente tira o maior valor, que são os treinamentos que misturam as modalidades, como Linda, Grace, Fran, Ellen, Murphy, e esses treinos, né, têm o famoso objetivo de aumentar a capacidade de trabalho através de amplos domínios de tempo e modalidade. Beleza? Aplicação, galera, aqui que a gente vai voltar lá para aquela... Pode fazer que a gente vai voltar. Eu vou usar aqui como exemplo o Grace, tá? Então, 30 clean and jerks, 135 libras para os homens, 95 libras para as mulheres. Então, vamos imaginar aqui um atleta que tem um RM, né, uma carga máxima em PR de 270 libras de clean and jerk, e um outro atleta que tem 150 libras de clean and jerk. Esse cara que tem 270 libras, ele vai de máxima, ele vai estar trabalhando no Grace com 50% da carga máxima dele. O cara que tem 150 vai estar trabalhando com 90% ou mais. O que isso implica na hora do treino e no resultado? Lembrando lá da excitação das fibras musculares. Com 50% da carga, vamos dizer que o atleta ali da esquerda, mais forte, ele vai conseguir começar o treino utilizando as fibras do tipo 1, depois essas fibras do tipo 1 vão começar a fadigar, ele vai ligar as fibras do tipo 2A, depois 2B, e depois, quando lá no final das últimas repetições, que tiver tudo frito lá, cansado, ele vai ligar as fibras do tipo 2B, 2A. Então, ele vai conseguir fazer aquela utilização da excitação, do ligar das fibras de forma gradativa, de forma a usar todas as fibras musculares. Então, ele vai dar estímulo para todos os tipos de fibra muscular, toda a musculatura dele vai ser exigida gradativamente. O atleta da direita, que já vai estar em 90%. Então, lembra que 90% já era, né, super alto, lá quase máxima intensidade. O que o cérebro dele, naquele botão, vai ter que fazer? Ele vai fazer 2, 3 repetições e o cérebro dele vai ter que fazer isso aqui, ó. Vai girar o choque lá no máximo. O que vai acontecer? Porque ele precisa da fibra rápida, porque é muita potência que ele precisa gerar muito rápido. Então, seguindo na analogia do choque, né, é um curto-circuito, vai dar um curto-circuito ali, o cara vai fritar já nas primeiras repetições, já vai dar um choque muito grande, excitar e jogar nas fibras lá em cima. Quando cansar aquelas fibras lá em cima, ele vai ter que buscar para baixo,
só que as fibras que estão para baixo não geram força, elas só são resistentes, e aí aquele cara vai entrar naquele ciclo, né, do aluno que às vezes tenta fazer a carga prescrita, né, o RX, sem estar pronto para ela, onde ele faz 1, 2 repetições, aí ele tem que soltar a barra, põe a mão no joelho, senta no chão, fica muito tempo para conseguir pegar a barra de novo, e aí ele não consegue manter lá a intensidade dele. Fala aí, Telo. Quer mandar a pergunta aí? Quer mandar no final? Levantou sem querer. Opa, beleza. Sem querer era a próxima pergunta. Beleza? Então, em termos de fibra muscular, aí já mostra um porquê da importância do scaling, né? A gente pensar nessa gradativa ativação das fibras musculares para você conseguir estimular todas e maximizar a utilização de todas. Isso vai fazer com que você melhore, né, a utilização e seja mais eficiente naquele treino, e, consequentemente, faça um tempo melhor, gere mais intensidade e, consequentemente, mais resultado. Tá? Mantendo ainda o assunto nas fibras musculares. Em termos de sistema nervoso central, a gente sabe que estímulos intensos repetidos, né, muito rapidamente, sem a recuperação necessária, diminuem a eficiência dos neurotransmissores. Tá? Então, o choque lá que vai para a unidade do neuromotor, que vai para a unidade motora, isso vai perdendo a eficiência. Isso gera o quê? Diminuição da performance física, né, capacidade de gerar força, se recuperar, e cognitiva. Então, perco coordenação, perco agilidade, perco essas valências neurológicas, consequentemente, vou fazer um movimento ruim, posso me machucar, aumenta o risco de lesão. Então, mais um motivo aí para a gente usar esses conceitos para fazer um bom scaling, né? Então, o objetivo do scaling na aplicação é utilizar gradativamente todos os sistemas energéticos e tipos de fibra. Certo? Em termos de resposta hormonal, o autor, no final, ele comenta um pouco sobre esse assunto. A gente sabe que exercícios que usam grandes grupos musculares, treinos com cargas altas ou máximas de 1 a 3 repetições, volumes de repetições moderados a alto, não necessariamente de longa duração, então treinos mais densos, né, com mais volume e menos tempo, intervalos curtos e mais de 2 anos de força, todos esses são fatores que propiciam um ambiente para estímulos hormonais, aumento de testosterona. Quais desses tem no CrossFit? Ele mesmo brinca no artigo, né, que é uma pergunta retórica, todos. Então, tudo isso a gente tem no CrossFit. Então, mais um ponto para o CrossFit positivo, que é a gente conseguir respostas hormonais e IGF-1, testosterona, todos os hormônios anabólicos importantes aí para a gente trabalhar manutenção e ganho de massa muscular, consequentemente de saúde. E, em contraponto, exercícios cíclicos, né, de longa duração, executados de forma crônica, contribuem para a diminuição de níveis de testosterona. E é isso, galera. Em termos de conteúdo do artigo, é isso, né? Então, apresentando aí de uma forma resumida e rápida, né? Passando por alguns pontos bem importantes que a gente pode voltar agora, trocar uma ideia, a galera der exemplos ou fazer perguntas, mas em termos de artigo, é isso. O que eu falei lá no começo. O que mudou muito para mim, depois de ler e entender esse artigo, foi justamente a aplicação dele. Né? A aplicação dele é muito dia a dia. É uma forma de você... Esses dias alguém perguntou no grupo lá, não vou lembrar quem, como que vocês fazem para trabalhar com um aluno que sempre quer fazer o RX, quer fazer uma carga que ele não está pronto ainda. Às vezes, estudar esse artigo aí e daí puxar o cara para o lado e trocar uma ideia com ele, explicar de uma forma mais detalhada, ou talvez um dia no cooldown, que você tenha mais tempo, né, num treino que você tenha programado um cooldown mais longo para você trocar uma ideia com a galera,
né, colocar alguns gráficos, fazer alguns exemplos, fazer essa continha aí do Grace aí que a gente fez, né, do RM de um, do RM do outro, como que é o treino para um, como que é o treino para o outro, às vezes ajuda você a mostrar para o aluno que não é só que você quer que ele diminua a carga porque você acha que ele não aguenta. É justamente porque a gente tem um objetivo, né? A gente tem o briefing ali, a gente tem o estímulo do treino é esse, se você fizer um estímulo diferente, o resultado é diferente. Não que ele não dê resultado, alguma coisa ele vai dar, mas não é o resultado, o estímulo que você tinha programado, que você pensou que era o melhor para aquele dia. Beleza? Alguém quer perguntar alguma coisa, falar? Está aberto aí para a gente compartilhar. Um assunto um pouco mais teórico, mas com uma aplicação bem prática. As últimas reuniões têm sido mais coisas de aplicação aí, entre aspas, fora da parte técnica, né? Então, voltando um pouquinho aí para a parte mais técnica, explica um pouquinho mais sobre o scaling, não entendi muito bem. Tá, vamos voltar lá no... Então, Matheus, vamos pensar assim, ó, o Grace, né, para os homens, 135 libras. Então, se eu tenho o Fraser, o RM do Fraser, a carga máxima do Fraser é 270 libras. E eu tenho minha carga máxima é 150 libras. Se os dois forem fazer o treino com 135 libras, o treino vai ser bem diferente para os dois, concorda? O Fraser vai estar trabalhando com 50% da carga máxima dele e eu vou estar trabalhando com 90%. Então, a explicação era no sentido de eu não deveria estar fazendo com 135 libras. A conclusão é essa. A conclusão é que eu deveria ajustar a carga para não dar esse choque muito forte já logo nas primeiras repetições e eu conseguir ir ligando as fibras e os sistemas energéticos gradativamente para conseguir ter um bom resultado, né? E aí, para encontrar essa carga, aí a gente tem várias ferramentas, né? O que geralmente a gente vai fazer é, no aquecimento específico daquela aula, trabalhar com uma progressão de cargas, né, trabalhar com a barra vazia, corrigir movimento, depois fazer alguma forma de progressão de cargas, né, guiada ou livre, dependendo do plano de aula que você definir, para aquele aluno encontrar uma carga, né, que ele consiga fazer. Um Grace, 50% da carga é uma carga moderada para leve, talvez. Então, uma carga ali que a gente tem, né, cargas pesadas, que você consiga fazer de 1 a 5 repetições, carga moderada você consegue fazer de 5 a 15, carga leve você consegue fazer 15 ou mais, né? Buscando ali no curso de scaling, é mais ou menos isso aí que eles passam. Então, o ideal ali para um Grace seria a gente encontrar, talvez, uma carga que o aluno conseguisse fazer descansado, talvez entre 10 e 15 repetições, e aí dentro disso, na estratégia dele, ou dependendo do estímulo, como você orientar para que eles façam o workout, esse aluno ele vai ter que fazer pausas, obviamente, vai ter que parar estrategicamente ou no limite para fechar as 30 repetições o mais rápido possível. Então, uma carga que ele consegue fazer de 10 a 15 repetições descansado, provavelmente ele vai parar ali de 3 a 5 vezes para fechar 30 repetições. Né? Se ele precisar parar mais do que isso, provavelmente ele estava com uma carga um pouco acima do que deveria fazer. Aí, dependendo do seu time cap, de como você orientou a aula, pode ser que aquele aluno tenha feito um pouco mais pesado do que deveria, mas ele ainda cumpriu a proposta, né? Até porque ainda tem a parte de maturação do movimento, tem aluno que não consegue fazer rápido ainda, porque está melhorando a mecânica do movimento. Então, a gente tem que trabalhar ali com o treinamento de limiar, né? Você acha que é interessante fazer esse teste reps dentro do aquecimento específico? Porque a galera chora para gastar repetições longas antes do WOD. Aí,
entra um equilíbrio que você pode ir, e um feeling que você pode ir ganhando como treinador. Eu vou, deixa eu só lembrar qual que era o treino aqui que teve essa semana. Não, que vai ter essa sexta-feira no CAP, essa sexta-feira, né, eu não sei quem segue o CAP aí, a gente está seguindo por aqui. Essa sexta-feira tem um treino, um benchmark que chama Gwen. 15, 12, 9 de clean and jerks. A mesma carga para todas as séries, e as séries têm que ser unbroken. Então, você vai fazer 15 repetições unbroken, depois 12 repetições unbroken, depois 9 repetições unbroken, com a mesma carga. E o score é a carga. Tá? Então, esse é um treino muito difícil de um aluno acertar. Na própria orientação do CAP, está sugerindo ali uma carga que você consiga fazer 10, que seja desconfortável de fazer 10 repetições. Tá? Pensa que no WOD você vai ter que fazer 15, 12 e 9 com essa carga. Os alunos, eles vão ter muita dificuldade em encontrar essa carga. Então, geralmente aqui no meu box, quando a gente faz aquecimento específico e progressão de cargas para um WOD, a gente não trabalha mais do que 3 a 5 movimentos nas séries da repetição do aquecimento específico, para não gerar uma fadiga excessiva, mas que o cara já consiga extrapolar. Tipo, eu fiz 5, então acho que eu conseguiria fazer 10. Tá? Esse treino, o Gwen, eu já, na nossa reunião aqui de conversa de treinos para a semana, acho que o Lucas está aí, né? O Lucas da aula aqui comigo. A gente conversou na sexta passada, e esse é um treino que eu acho que a gente vai precisar fazer o aquecimento específico com séries um pouco maiores, mais perto de 10, ou talvez terminando até com uma série de 10, porque os alunos têm muita dificuldade em fazer essa transferência. Fiz 5, acho que eu faria 10. A maioria vai deixar leve, porque tem medo de fazer 10, porque acha que 10 vai cansar muito. Então, nesse caso, a minha sugestão de aquecimento específico, quando eu montei lá a programação, foi terminar com uma série de 10. E aí, obviamente, depois disso, você vai ter que dar um tempo, né, galera? Vai no banheiro, deixa a galera recuperar um bom tempo para aquilo não interferir no ódio. Mas, em geral, no aquecimento específico, eu trabalho com volume pequeno, justamente para a galera sentir o peso, né, fazer um pouquinho de força, e, dependendo do treino, às vezes até passar um pouquinho da carga do ódio, e depois voltar para trabalhar na carga que ele encontrou, né? Até às vezes é bom ele testar uma carga e ver, não, essa carga não dá, não vou conseguir fazer 10, e aí ele volta. Então, não tem um certo, errado ali, mas talvez trabalhar com volume mais baixo e uma boa orientação, um bom briefing já seja suficiente para a galera encontrar essa carga. E depois disso é experiência, né? É o cara acertar e errar algumas vezes em ódio para saber o que é leve, o que é moderado, o que é pesado para ele em relação ao treino. É isso aí, Matheus. Esse é o nosso trabalho, né? O scaling é toda aula para quase todos os alunos para que a gente atinja o estímulo. O estímulo tem que ser o melhor para cada um. Gosto de passar a carga prescrita para eles sentirem. Isso tem benefícios, né? Que você, naquele choquezinho lá, você já ativa um pouco mais de fibras, deixa o corpo mais pronto, né? Principalmente para treinos não tão pesados, você ativa um pouco mais a parte do sistema nervoso central, para quando você entrar no ódio com uma carga mais leve, o corpo já está pronto, né? Para fazer mais força. Ajuda bastante também. Só tem que cuidar para não passar do ponto, né? Não fazer força demais e fritar lá, já ligar direto o 2A lá em cima e acabar estragando o treino, né? Mais alguém aí, galera? Acho que é isso então, Dani. A galera tá
de boa aí. Tá suave. Show demais, Paulão. Muito massa. Esse artigo é muito da hora mesmo. Quem quiser dar uma fuçada para ver a conta e Se fazer alguém quiser o cálculo você mandar mesmo. alguma dúvida ou pergunta depois, eu tô no grupo lá, também tem o meu Insta, deixar na primeira ali, tá ali embaixo, Paulo VNF. E é isso, e é isso. Galera, é aquela coisa, né? Os artigos da CrossFit, principalmente, o legal deles é você ler e próxima aula que você for dar, você tentar aplicar de alguma forma, né? Essa é uma das melhores formas de, inclusive, estudar para o level 3, né? Quem está na busca aí. Foi uma dica que o Bruno Silva, que é staff aí da CrossFit, quem fez level 1 recentemente, talvez tenha feito com ele. Ele me deu, quando eu conheci ele, ele tinha acabado de passar no level 3 e ele falou, cara, a melhor dica é ler o artigo, próxima aula você tem que tentar aplicar ele de alguma forma na sua aula. E me ajudou bastante na época que eu estava estudando ali antes da prova, de fazer isso aí. E esse artigo me ajudou muito nessa parte aí de briefing e de fazer a galera atingir o estímulo. Mexe um pouco com o ego da galera, né? Quero fazer mais pesado e tal, então é bom quando você tem essa munição, a teoria para mostrar e provar que você está falando vai ser bom para aquele aluno, vai ser melhor que ele faça dessa forma do que do jeito dele. E, galera, tem gente que só aprende na dor, né? A gente tenta ensinar no amor, mas infelizmente tem gente que só aprende na dor. Então, a gente tá junto ali para que essa dor seja só de ego ali, né? Emocional e não de lesão. E aí, depois disso, orientar o cara, ó, viu? Seria melhor se você tivesse feito assim, não fechou o treino dentro do cap, se tivesse um pouquinho mais leve, ou se tivesse com outro movimento, talvez você conseguisse manter o estímulo, não tivesse ficado tanto tempo parado. E aí, mostrando o conhecimento, a gente vai convencendo a galera, né? Show? Top demais, Paulão. Que massa, hein? Tá mudo, Dani, não tá saindo som. Agora tá ou não? Não deu. Pelo menos para mim não tá saindo. Aqui tá rolando normal. E agora? Tá rolando? Deixa eu escrever aqui. Ih, então deu ruim no meu aqui. Deixa eu ver se... Fala aí, fala aí. Ah, beleza. Agora saiu. Boa. Agora deu. Ô, Paulão, só agradecendo mesmo, esse artigo é muito, muito massa, tá disponível pra galera, se quiser ler, é importante, é um conteúdo do Level 3 também. E se você quiser aprender como faz a conta, é bem massa também, essa conta que eu fiz, inclusive agora acabei de repostar o meu post, eu já fiz para os alunos também, para calcular a potência que eles produzem no burpee, e é bem legal para a gente entender essas variáveis e o que faz diferença, o que não faz, como é que é em relação ao treinamento de limiar, por que é bom, por que não é, e aí vai. Top demais. Bom, aula gravada, daqui a pouco tá no YouTube, e tamo junto, é isso. Terça que vem, Mariana. Valeu, time. Fechou? Boa. É isso então, galera. Ótima terça para vocês. Valeu, Ótima time, semana valeu. e até semana que vem. Vamos dar. Valeu. Abraço.